Corretíssimo, corretíssimo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui mais um slide para a gente ver aqui como é que passa. Ó, dá para vocês lerem esse texto aí? Um texto bem conhecido nosso, né? Em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Já começamos a participação de vocês, aí eu queria só que alguém pudesse comentar um pouco o que é que você acha sobre esse texto, né? De forma simples, de forma não precisa dar um discurso aqui, não, uma pregação não, mas de forma resumida, como você poderia resumir esse texto. Boa Oi, noite. Sandra. Pronto. Natália, não é isso? A Natália falou? Eita. Pronto, Natália, fale. Pelo que eu vejo e entendo, buscar as coisas celestiais e buscar Deus acima de todas as coisas, né? Como fala a justiça e todas as coisas não serão acrescentadas. Ou seja, buscar primeiramente o reino dos céus, as coisas espirituais e as outras coisas Deus acrescentará. Amém. Amém. Positivo. Está certo também. Não tem errado aqui, não. Mais alguém quer falar? Eu posso prosseguir. Ok? Então é o seguinte, antes de prosseguir nos slides, né, eu quero fazer um comentário com vocês para que a gente possa discutir melhor esse assunto. Há pouco tempo atrás, eu tinha lido, há muito tempo atrás, na verdade, né? Eu tinha lido esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Está dando uma interferência, né, com o background atrás. Mas, assim, o nome desse livro é Modelo Social do Antigo Testamento. É de uma jocumeira, que ela escreveu esse livro já há alguns anos. Já há alguns anos. E esse livro veio de uma experiência que ela teve. Ela disse que uma certa vez ela estava viajando e ela estava assistindo um programa de TV lá nos Estados Unidos, né? E aí o seguinte, ela foi surpreendida pelo programa porque estava entrevistando vários pastores, líderes religiosos, né? Lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, tinha pastores, acho que tinha padres também, né? Eles convidaram pessoas da igreja cristã lá nos Estados Unidos. E a questão é a seguinte, eles falaram que o reino de Deus, o evangelho, né? A pregação do evangelho traz mudança de vida. Só que os caras da televisão fizeram uma pegadinha para eles, mostraram o seguinte, que alguns estados, né, algumas cidades nos Estados Unidos, que tinham uma porcentagem de pessoas religiosas, né, maiores, uma porcentagem maior, e pegamos algumas cidades onde tinha um nível de pessoas religiosas, um nível menor de pessoas religiosas, né? Ou seja, onde tinha mais igreja e onde tinha menos. E eles constataram que o seguinte, tanto na cidade que tinha muita igreja, como na cidade que tinha pouca igreja, os índices sociais eram basicamente os mesmos. O nível de violência, o nível de drogas, o nível de assalto, nível de aborto, nível de divórcio, né? E insegurança. E aí eles questionaram, por que nas cidades que o evangelho tem chegado, as igrejas têm chegado, não tem mudado a sociedade, né? E os pastores, os líderes, ninguém souberam responder sobre isso. E a Ilana Cooper disse que ela chorou muito aquela noite, ficou muito triste. E a partir daí ela começou a questionar Deus por que isso, né? E estarem sendo envergonhados na frente de todo mundo. E aí, um certo dia, ela viajando, Deus começou a mostrar para ela que nós abandonamos os caminhos do Senhor, né? Aquilo que Deus tem ensinado sobre o reino de Deus aqui na Terra. E aí ela começou a ler a Bíblia e marcar a Bíblia em várias... Ela usa várias canetas de cores diferentes. E aí ela começou a ver que Deus estava mostrando que nós usamos o Evangelho, usamos a Bíblia apenas para a área religiosa. E nós não usamos a Bíblia para as outras áreas. Então, ela começou a ver que a Bíblia falava sobre outras áreas. E ela pegou a caneta e começou a marcar quando a Bíblia não estava falando da igreja, do sistema religioso, né? E ela começou a ver na Bíblia que a Bíblia também falava sobre economia, falava sobre governo, falava sobre família, sobre educação.
sobre artes, né? E aí ela começou a entender que nós não temos pregado o Evangelho de forma inteira. Nós temos escolhido uma parte da Bíblia, uma parte do Evangelho, uma parte do Reino de Deus para anunciar, que é justamente a parte religiosa. Então ela começou a ver isso de Deus, ela escreveu esse livro daqui, né? E escreveu também outros livros também. E a gente tem estudado sobre isso, sobre a questão do reino de Deus, não só na esfera religiosa, mas em toda a área da sociedade. Então, quando nós paramos para lembrar um pouco sobre a igreja primitiva, né? Começamos a ver ali quando Jesus prepara a igreja para ensinar sobre a igreja primitiva. Acho que Marisa levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta, Marisa? O nome do livro, eu queria anotar, eu não consegui ouvir, por favor. Ah, olha, ele tem duas traduções, então, às vezes, você vai achar ele na editora, pode também pedir no grupo, viu? O nome vai estar assim, ó, Modelo Social do Antigo Testamento. E às vezes vai estar aparecendo o nome Template Social do Antigo Testamento. Mas template ou modelo é a mesma coisa, viu? É um livro da Nanda Cooper, e se depois vocês quiserem, vocês digitam lá na internet, vai estar Editora Jocum. E aí vocês podem comprar online e qualquer lugar que vocês estiverem, vocês recebem o livro, né? Pela compra online. Então, quando nós falamos no reino de Deus, no sentido hoje aqui nós vamos trazer, vamos falar de reino de Deus, nós vamos trazer aqui alguns conceitos sobre reino de Deus para nós entendermos o nosso papel na pregação do Evangelho, né? Quando nós falamos da pregação do Evangelho, estamos falando da pregação das boas novas, né? Das boas novas. Interessante que no Novo Testamento, né? Lá na época de Jesus, na época do Evangelho, do livro de Atos, as pessoas tinham o costume de ouvir falar o anúncio das boas novas, só que é de forma diferente. Por quê? Eles estavam vivendo na época do Império Romano. E naquela época, o Império Romano ele era um império expansionista. Então, eles tinham costumes de fazerem guerras, invadirem outras cidades. Deixa eu ver se alguém está com o microfone aberto. Não sei se é a Sônia. Aí está dando um retorno aqui. Então, o que acontece? Ele invadia outras cidades, né? Invadia outras cidades e quer dizer, a guerra, na verdade, não era dentro da cidade. A guerra era fora da cidade. Quando você vencia o exército fora da cidade, você vencia o exército, então você conquistava aquela cidade. Então, os representantes do Império Romano, os mensageiros do Império Romano, eles iam naquela cidade anunciando as boas novas, que agora aquela cidade tinha um novo senhor, que era César, né? Então, aquela cidade agora estava sob domínio de César, sob domínio do Império Romano. Quando Jesus envia os discípulos que fala sobre isso, que nós aprendemos sobre a questão das boas novas, nós estamos anunciando um novo reino de Deus. Novo reino de Deus, não, desculpe, um novo reino. As pessoas que viviam agora sob o domínio do Império Romano, agora recebem as boas novas. Olha, nós não estamos mais sob o julgado de César, pois agora nosso Senhor é Jesus Cristo. Então, nosso chamado, né, desde aquela época, era anunciado chegar a um novo reino. E esse era o ensino. Então, eu vou discorrer um pouco mais no final sobre esse assunto, mas vamos por parte. Vamos definir um pouco sobre o que seria reino. Eu vou falando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma interrupção em relação a esse texto aqui, vocês podem levantar a mão, viu? Alguma coisa que você não tem entendido, a gente fala. Ou então, vocês podem também deixar para o final. Nós vamos levar a aula direto, mais ou menos 40 minutos a uma hora. Vamos parar um pouco para ter intervalo e depois do intervalo voltamos. Então, vocês podem fazer perguntas ou agora deixar para o final da aula. Tá ok? Mas vocês anotam aí para perguntar, não esquecer. Tá certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos de reino, o que é que podemos definir de reino, né? Então, podemos dizer que reino é um território onde um rei governa, né? E o lugar, a autoridade de um rei reconhecida. E o reino de Deus é onde Deus reina, né? Aí, no nosso caso, nós estamos falando do nosso coração. Mas, assim, de forma geral, nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós.
Mas quando falamos de reino, né, nós temos Deus faz a comparação de reino, porque Deus está fazendo a comparação com o nosso mundo terreno. Então, no nosso mundo terreno, nós temos a definição do que é reino, né? E, em primeiro lugar, o reino é em algum território, em algum lugar, que é feito esse reino. E aí, para definir esse reino, vamos definir também alguns pontos para que exista um reino. Pronto. Olha, para que exista um reino, é preciso ter, eu coloquei aqui, me veio na cabeça na hora, acho que 5 pontos, né? Podemos depois colocar alguns mais. Mas, primeiro, precisamos ter uma autoridade reconhecida, né? Ou seja, todo reinado é porque existe um rei, alguém que é a autoridade máxima. Senão, deixa de ser um reinado, né? Precisa também haver leis, né? Essa autoridade precisa colocar leis para garantir a ordem e a justiça. Essas leis precisam estar acompanhadas para garantir os direitos e deveres. Esses direitos e deveres são baseados nessa lei que foi feita. Para que a lei seja cumprida, é preciso que haja punição e castigo para a desobediência, porque o princípio da lei é que, se não existe uma punição para o descumprimento da lei, então não é a lei, é um conselho. Não é isso? Por exemplo, no Brasil nós temos a Constituição e diz o que é proibido fazer. Então, é proibido matar, é proibido roubar e algumas coisas a mais. Quando você descumpre a lei, a própria lei deve ter dizendo qual é o cumprimento, qual é o castigo para as pessoas que descumprem a lei. É isso, tem a punição. Então, precisa haver isso, precisa haver uma autoridade reconhecida pelo próprio povo, né? Se reinado ali. Existem as leis para manter a ordem, os direitos e deveres são com base nessa lei, a punição, e existe, por último, os representantes para propagar e garantir o funcionamento desse reinado. Porque o rei não vai conseguir estar em todo lugar, em todo tempo. Então, precisa ter representantes para que esse reinado possa se manter em ordem. E essas pessoas são responsáveis para que garanta essa ordem. Até aqui, tudo bem? Qualquer coisa, vocês vão perguntando. Viu? Eu estou aqui na minha tela e a imagem aqui está cobrindo um pouco, que você consigo tirar aqui. Acho que melhorou aqui. Olha, alguém está com o microfone aberto. Se puder desligar, acho que é o Helder, né? Viu, Helder? O Helder, se puder desligar o microfone, o Helder, deixar desligado um pouco. Vai apertando o botãozinho de... Então, vamos lá, aqui, enquanto o Helder está desligando o microfone. Olha, interessante que quando Jesus não, né? Nós estamos falando do Antigo Testamento, quando Deus chama o povo hebreu para formar uma nação, Deus tira o povo do Egito, leva ele para a Terra Prometida, mas antes de chegar na Terra Prometida, quando o povo é liberto, Deus chama Moisés e manda Moisés falar com o povo, né? Deus não pega o povo, Deus nunca faz isso, de obrigar as pessoas a servirem a ele, a estar sob a liderança dele, né? Deus é um Deus sempre que ele convida as pessoas, e aqueles que aceitam, tudo bem, aqueles que não aceitam, paciência, mas ele não obriga ninguém a nada. Então, tem uma passagem lá em Êxodo 19, versículos 5 ao 8, né? Depois vocês podem ler o texto todo, mas Deus fala com Moisés, olha, pergunte ao povo se eles querem ser meus servos, querem que eu seja o Deus deles. Diz assim, ó, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minhas propriedades peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis meu reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que fala aos filhos de Israel, que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas mudanças para o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor, né, as palavras ao Senhor. Ou seja, quando você lê esse texto todo aqui, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, já libertei o povo do Egito, eles agora são livres e eles podem fazer o que eles querem fazer da vida deles. Mas eles são testemunha do que eu fiz por eles. Se eles quiserem que eu seja, né, o rei deles, ou que eu seja o Supremo, né, a autoridade máxima deles, eu vou dar a eles uma lei e a ordem para eles
que eles vão ser uma nação justa, próspera, e as outras nações vão dizer, né? Que outra nação, que outro povo tem leis tão justas quanto essa, né? Ou seja, Deus não está obrigando o povo ali. Deus está falando da autoridade dele. E o povo reconhece Deus como autoridade. Então, todo reinado, a princípio, precisa haver um reconhecimento da autoridade. Então, Deus não faz isso, não obriga ninguém a servir a ele. Deus pergunta se quer que eu seja seu rei, né? Então, naquela época, o povo decidiu, o povo aceitou receber Deus como rei. E a promessa de Deus era essa, que ele seria um sacerdócio santo para todas as nações. E o segundo que Deus fala para reinado, né, é ter leis para garantir a ordem e a justiça, né? Pois que grande nação, eu estava falando com vocês aqui, quando Deus dá leis, eu não sei de quantos de vocês já ouviram a expressão, fala muito na televisão, assim, o Brasil é um Estado de direito, né? Ou seja, ele está falando o seguinte, o Brasil não está à vontade do governador, do presidente. O presidente pode fazer o que quiser. Existem leis que estão acima do presidente e todos têm que obedecer, tanto o presidente como os juízes, né, os governadores, todas as autoridades têm que obedecer. E é isso também que Deus está ordenando aqui, que uma nação ele vai ser a primeira nação considerada um Estado de Direito, embora isso a nosso ver, né? Porque nas faculdades, no mundo moderno, não considera o povo hebreu como uma nação já Estado de Direito, vai considerar que isso só surgiu após a Revolução Francesa. Mas a gente vê na Bíblia que Israel já era um Estado de Direito, já era um Estado governado por leis, né? Então, era uma nação. Nós falamos de reino de Deus. É um lugar que Deus é soberano em nossas vidas e não é de qualquer forma. Deus estipula, Deus ordena leis para nossas vidas, para proteger a nós mesmos, né? Aí diz aqui, ó, em Deuteronômio 4, 7 a 8. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus sempre que nos invocamos, né? Ou qual grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei, que está presente a vocês hoje? E aí vai discorrendo, olha, vai trazendo as leis, e às vezes a pessoa pergunta assim, não, mas isso é o Antigo Testamento, não, não vale mais para o dia de hoje. Aí o Zoom está dizendo aqui que está terminando aqui o tempo, deixa eu ver. Se a reunião acabar aqui, finalizar por causa do Zoom, nós iniciamos de novo, viu? Fazemos o link, mandamos um link novamente, aí vocês ficam ligados no grupo para receber o link novamente. Então, voltamos aqui, deixa eu ver onde eu estava. Em relação às leis. Então, Deus estipula a nossa vontade, estipula assim, o livre-arbítrio nesse sentido, de falar assim, olha, se quiser pertencer ao reino de Deus, depende de vocês, né? Está aqui, eu sou o rei de vocês, agora também obedeçam, façam a minha vontade para que vocês tenham vida próspera. Sempre as leis é para garantir, não é porque Deus quer colocar leis, porque ele é um Deus ditador. As leis são para proteger a nós mesmos, não ficarmos perdidos no mundo, sendo levados por todo tipo de conselho. Amém? E aqui. Alguém ficou. Ô, Sandro, você tem a opção Oi. de fechar o áudio da pessoa mesmo? Sim. Oi? Mas aqui eu não estou vendo que a gente está com o áudio agora, não. Está com o áudio ligado. Tem como fechar todos os áudios, entendeu? Sim. Deixa eu ver se consigo aqui. Não sei quem está. Pronto, já dessa opção, não estou vendo aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Informação de reuniões. Bruna. Oi. Você pode fechar o áudio, por favor? Você consegue? Estou tentando.
Tá bom. Mas, enfim, então vamos continuar aqui. Tá um pouquinho ruim aí, não sei quem está ligado. Pronto, parou aí Pronto, agora, não foi? consegui. Pronto, Conseguiu já. melhorou agora. Isso. Então vamos voltar aqui agora. Pronto, ó. Então nós estávamos falando sobre direitos e deveres, né? Quando Deus está trazendo o povo de Israel para formar uma nação, né? Eles eram um povo que estava saindo do Egito, eles não eram uma nação. Deus está formando uma nação para eles. Então Deus está dizendo como deve funcionar uma nação. A vontade de Deus é que essa nação seja um modelo do reino de Deus aqui na Terra. Não era para eles viverem isolados, embora sempre eles vivessem isolados. Mas a vontade sempre era que eles servissem de espelho para as outras nações, né? Desde quando, antes mesmo do povo surgir, lá em Abraão, Deus já tinha dito que a vontade era formar uma nação para ser luz e ser bênção para todas as nações. E aí o que acontece? Deus traz também, depois que o povo aceita, né, ser servo, né, obedecer a Deus, Deus disse que vai dar leis para eles. E essas leis, ele começa com os 10 mandamentos, que trazendo para o dia de hoje, os 10 mandamentos é como se fosse a Constituição de Israel, né? E aí você vai ver o seguinte, a Constituição de Israel, os 3 primeiros mandamentos é em relação a Deus. Olha, o Senhor é o teu único Deus, não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo para adorar, não tomarás o nome de Deus em vão. Você disse aqui porque, como nós falamos, toda nação, todo reinado precisa ter um soberano. No caso do povo hebreu, o soberano era Deus. Quando você começa a trazer para dentro de Israel, para dentro da nação, algum tipo de ídolo, você, consequentemente, já está dando como se fosse um golpe de Estado. Porque se você traz outros deuses têm outros princípios, outros valores. Então, você contamina o povo com outro tipo de deuses, um deus falso, você já vai fazer cair todos os outros mandamentos aqui. Porque, por exemplo, Deus vai estar dizendo para não matar, não adulterar, mas outros deuses já vai estar dizendo que pode fazer isso, né? Então, se você descumpre os primeiros mandamentos, já descumpre todos os outros. Mas aí Deus traz, além de trazer esses primeiros aqui, ele fala, guardar o 7º dia para Deus, né? Não trabalhar nesse dia. Essa lei é uma lei básica que até os dias de hoje, né? Nós temos hoje aqui no Brasil o dia de descanso, e isso vem muito por conta dessa cultura, né? De guardar um dia para o Senhor, de ter um dia realmente de descanso. Se não fosse isso, a gente estava trabalhando aí domingo a domingo, como escravos, né? E aí depois ele traz aqui a questão dos relacionamentos entre pessoas. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dá falso testemunho e não cobiçar o que é do próximo, né? Ou seja, Deus está trazendo aqui, é a primeira vez na história que isso não é nem assim nos tempos modernos, nem na Idade Média. Deus está trazendo isso na Antiguidade. É a primeira vez na Antiguidade que está tendo uma lei, né? É um Deus que está fazendo não leis rituais, mas leis sociais, né? Quando você vai estudar qualquer religião, os deuses da antiguidade, o que é que eles pediam? Eles pediam um sacrifício para ele fazer o que você precisa, né? Então, sempre era uma coisa voltada para o Deus deles. Então, se eles estão passando por dificuldade na caça, na pesca, né? na guerra, alguma coisa, eles vão fazer sacrifício para aquele Deus dar vitórias a ele. E Deus acaba com isso. Deus fala assim, não, vocês precisam aprender a viver de forma social e em paz. E Deus começa a colocar estatutos para manter a ordem na sociedade. Essa é a ordem que nós temos até hoje. Quando nós vivemos no mundo ocidental, né? Essas leis, por mais que se diga que veio daqui ou dali, de Revolução Francesa, de outros, né? Dos romanos, dos gregos, não. A Bíblia já falava isso aí há muito tempo antes. Então, a Bíblia é que é a base de toda a Constituição da lei. Ok? Então, quando falamos de reino de Deus, estamos falando que Deus é soberano, né? É de Deus que vem todas as coisas, que ele estipulou leis, né? Para nos manter de forma saudável, estipulou também nossos direitos e nossos deveres. Nós falamos também, colocou também punições, porque quando você tem leis e não coloca punições em seguida, você acaba
não sendo lei, acaba sendo um conselho, né? Tem um pastor que ele fala muito bem sobre essa questão de maldição, né? Então, nós começamos a falar muito, acontece isso, aquilo ali é uma maldição que tem sobre aquela família, sobre aquela pessoa, é uma maldição. Toda vez que nós falamos sobre maldição, nós pensamos em alguma coisa do inimigo, né? Do diabo. Se a pessoa está amaldiçoada é por causa do diabo. Mas, biblicamente falando, nós vimos que a maldição é uma consequência da desobediência a Deus, né? Olha o que ele diz lá em Isaías 1, 19 a 20. Olha, se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, a questão de o povo estar sendo devorado, estar sendo destruído, não é porque o diabo está em guerra com eles, é porque eles estão desobedecendo a Deus. É um princípio básico. E o pastor pode falar sobre isso, ele fala o seguinte, olha, a maldição na nossa vida é como uma febre. A febre não é uma doença, a febre está mostrando que alguma coisa está errada em sua vida, né? Que você precisa corrigir. Então, quando nós vemos alguma coisa errada na nossa vida, que não prospera, seja na vida financeira, na vida amorosa, na vida familiar, ou outras áreas da nossa vida, provavelmente é alguma coisa que nós estamos falhando naquilo em obedecer a Deus. Aí começamos a fazer o mapeamento espiritual que nós falamos, não mapeamento no sentido de procurar os demônios que estão agindo na sua vida, na minha vida, né? Mas onde eu estou errando ao Senhor? Onde eu não estou sendo fiel com o Senhor? Ok aqui. Ok? Então, falamos da questão da punição. Pronto. Representantes para propagar e garantir o funcionamento do reino. Nós somos chamados por Deus para sermos esses pregadores, não é isso? Que está lá em Atos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que advém sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos esse chamado para levar o reino de Deus às pessoas, a todas as nações. Só que, quando nós falamos em reino de Deus, nós, logicamente, a gente pensa muito na questão espiritual, uma questão assim, uma questão muito vertical, né? Nós não pensamos assim